Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Alegria para mim, em minhas viagens, sempre encontrando pessoas que se conectam com a Sá Feliz e muita gente que compartilha para irmãos da igreja, para amigos que não são membros batizados. Eu quero dizer que todos vocês são muito bem-vindos. Sei que esta lição alcança, em maioria, pessoas de fala de língua portuguesa, mas tem muita gente que fala o espanhol, que se conecta conosco. Todos vocês são muito bem-vindos. Esse link que aparece aí, a gente repete porque cada semana novas pessoas estão entrando. Se você fizer a sua inscrição nesse link, você vai receber no seu WhatsApp a conexão direta para o estudo da lição e vai receber também as informações e novidades da Sá Feliz. É uma facilidade para você. E não deixe, com a sua inscrição, você tem a oportunidade de postar o seu comentário, fazer o seu pedido de oração, que é sempre muito significativo, porque além de eu orar por esses pedidos diariamente, nós podemos orar uns pelos outros, criando assim um senso de família mundial. E também a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores que ora em favor dos pedidos. Olha que bênção maravilhosa. Você também tem a oportunidade de compartilhar esse conteúdo, que será grande bênção para quem recebe e certamente para você que está fazendo esse ato, essa atitude, tomando essa atitude de bondade, de compartilhamento. Que maravilha, que bênção. Eu estou muito feliz e muito animado para a lição desta semana. Uma lição realmente fantástica, com muito recurso, muita aplicação espiritual. Eu espero que Deus nos conduza nesse estudo para que nós possamos extrair o melhor da lição e que ela seja uma experiência positiva de crescimento para nós, e para isso nós vamos pedir a bênção de Deus, a orientação do seu Espírito Santo. Convido você para curvar a fronte e juntos orarmos. Senhor Deus, Pai nosso, quero te agradecer por este momento de oportunidade que mais uma vez o Senhor nos concede de estudarmos junto com nossos amigos espalhados aí pelo mundo esta lição tão preciosa da Escola Sabatina. Quero orar pelos nossos irmãos e irmãs, membros de igreja, pelos nossos amigos que não são membros batizados, mas que recebem esse conteúdo, que curtem este estudo, que o Senhor possa alcançar e abençoar a todos. Dá-nos sabedoria, entendimento e clareza, Senhor, de percebermos as lições tão preciosas do passado, que sejam para nós uma fonte de força para colocarmos em prática em nossa vida no presente. Nós oramos, pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Título da lição número 5 do terceiro trimestre de 2025, a Páscoa. Verso para memorizar vem do capítulo 12, versos 26 e 27 do livro de Êxodo, e diz assim: quando seus filhos perguntarem que rito é este, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Essa porção nós voltaremos a comentar de forma mais enfática aí na quarta e também na quinta-feira. Muito bem, chegamos à última praga, às 10. Vamos só lembrar alguma coisa aqui, até fiz uma colinha aqui para não cometer nenhum equívoco. Lembrando que as 9 primeiras pragas que nós estudamos na semana anterior, elas foram em sequências de 3. As 3 primeiras foram mais leves, elas caíram sobre todos, hebreus e egípcios. E hoje alguém me perguntou, mas por que as 3 primeiras pragas caíram sobre os hebreus, algo que eu não comentei na semana passada? Por 2 razões especiais. Primeiro, Deus quis demonstrar também para os israelitas que a sua soberania era sobre toda a terra. Segundo ponto muito significativo é que ao longo dos anos, imaginamos, já mencionamos isso, que os israelitas tenham passado cerca de 215 anos no Egito, e parte desse tempo eles passaram como escravos e parte como uma nação livre.
até que chegou o faraó que não conhecia José. Então, nós imaginamos que ao longo desse tempo, eles foram perdendo, muitos foram perdendo a conexão com o Deus de Israel, com o Deus Criador, com a guarda do sábado, e foram se inclinando para as idolatrias e os cultos idólatras do Egito. Há um texto muito interessante aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 216, já dessa versão nova aqui, e vai corresponder mais ou menos a 260 da outra edição. E aqui Ellen White nos escreve que durante esses anos de servidão, sempre houve entre os israelitas aqueles que se mantiveram fiéis, um remanescente de fidelidade. Eles ficavam muito entristecidos ao ver seus filhos testemunharem, ao ver seus filhos diariamente expostos aos falsos deuses e sendo afetados por eles. Nessa angústia, estes remanescentes fiéis, eles clamaram ao Senhor, pedindo livramento do jugo da escravidão, mas também eles desejavam ficar fora do Egito, fora da influência corruptora da idolatria do Egito. E com a posição destes remanescentes de fidelidade, eles também testemunharam para os egípcios, que em grande parte recusaram ser doutrinados, ensinados pelos escravos. Mas olha que interessante, Deus sempre teve um remanescente. Eu muitas vezes fico pensando, irmão, se nós não deveríamos pensar que além de adventistas, além de filhos de Israel, como lemos no Patriarca, havia um remanescente fiel, se nós também já não chegamos ao tempo de buscarmos esta condição de verdadeiros remanescentes. Não basta só pertencer à igreja, participar da igreja, mas tem que ter algo mais, um compromisso mais sério para que as coisas do Egito, as coisas modernas dessa sociedade, as atrações dessa sociedade não nos levem à corrupção e à idolatria. Mas voltando aí às pragas, então as três primeiras, já mencionei porque elas também caíram sobre os hebreus, foram mais leves, e a primeira e a segunda foram anunciadas, a terceira não. Pois vem o segundo bloco, a 4 e a 5 também foram anunciadas, a sexta não. O terceiro bloco já foram mais fortes, já afetaram a economia diretamente e também afetaram vidas. A partir da 7ª e 8ª e a 9ª pragas, a 7ª e 8ª foram anunciadas, a 9ª não. E essas foram mais fortes também, mais ainda, elas foram num crescendo. E chegamos à 10ª praga, quando ela foi anunciada, nós vamos ver ao estudarmos nesta sequência de lições desta semana. Assim, nós recordamos esse contexto, né, em que as pragas aconteceram. E uma coisa curiosa, no final da 9ª praga, quando o faraó se dirige a Moisés, ali, capítulo 10, vou pedir até para a produção colocar, verso 28 e 29 do capítulo 10, só para a gente pegar esse gancho e entrar na lição. Disse, pois, faraó a Moisés: retira-te de mim e guarda-te que não mais veja o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E respondeu-lhe Moisés: bem disseste, nunca mais tornarei a ver o teu rosto. Olha que coisa interessante. O faraó ameaça pela primeira vez Moisés de morte ao final da 9ª praga. E diz, se eu te ver novamente, você vai morrer. E Moisés afirma, eu também não vou ver mais você. Mas isso não aconteceu. Mas 2 vezes o faraó iria estar frente a frente com Moisés, e ele não matou Moisés. No anúncio da 10ª praga, e depois, ao final da 10ª praga, a gente vai considerar isso. Então, esse é o contexto, esse é o cenário, e a lição aqui ainda na introdução, o autor nos leva a pensar o seguinte: como nos sentimos e como reagimos quando uma situação muito grave pesa sobre nós e nós precisamos escolher, tomar uma decisão, dar passos, e temos que considerar se aquele passo que vamos dar vai afetar positivo ou negativamente as pessoas. Eu trabalhei no meu ministério por 40 anos, trabalhei em liderança por vários anos, e de forma bastante decisiva no NASF, eu fui o diretor-geral da nossa universidade ali na cidade de São Paulo, e algumas decisões colegiais, sempre procurando compartilhar, mas havia certas coisas que a decisão final me cabia a mim, eu não tinha como
escolher não decidir. E quantas vezes, quando uma decisão de um líder tem que ser tomada e ela vai afetar as pessoas para bem ou para mal, como nós nos sentimos pequenos e clamamos a Deus e buscamos a sabedoria. Mas o faraó não fez isso. Deus sempre está disposto a nos conceder sabedoria, iluminação. Ele se aproxima de nós para nos dar esse entendimento e Ele não lança isso em rosto, ele nos socorre nessa angústia, nesse tempo de dificuldade. Temos inúmeros exemplos bíblicos. Josafá, por exemplo, é um que me ocorre agora, segundo Crônicas, diante de uma ameaça, ele busca a Deus, Deus orienta, ele segue a orientação de Deus. Mas o difícil, o triste é quando nós, em nossa humanidade teimosa, em nosso coração teimoso, mesmo com evidências de caminhos apontados por Deus, apontados em sua palavra, ou na revelação moderna do dom profético nos escritos do Espírito de Profecia, de Ellen White, nós ainda insistimos em fazer aquilo que está no nosso coração, contrário à revelação, contrário às evidências. Neste relato do livro de Êxodo, a recusa de um homem em submeter-se a Deus, mesmo diante de tanta demonstração, mesmo diante de tantas advertências, resultou no desastre de toda uma nação. Eu pergunto para a gente pôr aqui, ir para o encerramento do sábado à tarde. Será que nós temos sido essa pessoa teimosa, esse coração obstinado, resistente? Talvez eu esteja falando para pessoas que ainda não entregaram seu coração a Jesus e seguem obstinadas, relutantes, mesmo tendo evidências, mesmo tendo manifestações maravilhosas do amor, da bondade, da misericórdia, do poder de Deus, endurece o coração. Que esse não seja o meu caso, que não seja o seu caso, para nós pensarmos e assim pomos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando então para a lição do domingo, nós temos como título mais uma praga. Então nós vimos que quando Moisés se despede ali de Faraó, há aquele clima, né? Pinta uma tensão, surge uma dificuldade, e eu fiquei pensando muito nisso. Quando o Faraó faz a ameaça a Moisés, e Moisés reage dizendo, eu também nunca mais vou ver o teu rosto, logo em seguida, no capítulo 12, isso está no capítulo 11, perdão, isso está no capítulo 10, nós já vimos versos 28 e 29, mas aí, o que é que nós encontramos nos versos iniciais do capítulo 11? Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre o Faraó. Fala agora aos ouvidos do povo. E assim Moisés teve que obedecer. Irmãos, Moisés era um homem manso, o mais manso que já viveu sobre a terra, mas ele, muito possivelmente, ele reagiu ali momentaneamente a Faraó, e Deus depois disse, Moisés, agora você volta e anuncia para... Como é que nós sabemos que esses versos que vão do versículo 4 ao versículo 8 referem-se a Moisés falando ao Faraó? Então, produção, coloca aí o 11, verso 4, e diz assim, Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca da meia-noite passarei pelo meio do Egito. Ele descreve o que vai acontecer, e agora vamos para o verso 8, produção, agora 11, 8. Então, Moisés dirigindo-se aos oficiais, ele descreve tudo o que vai acontecer e ele finaliza o seu recado dizendo assim, então todos estes teus oficiais, os oficiais de Faraó, descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue, e depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então, Moisés, ali provocado por Faraó, disse, eu também não vou ver mais o seu rosto, mas Deus ordena que ele volte e anuncie. E a lição, inclusive, cita aqui Amós capítulo 3, verso 7, de que Deus não fará coisa alguma sem revelar antes aos seus servos, os profetas. Irmãos, esse texto é um texto maravilhoso, porque não somente demonstra a intenção comunicadora de Deus, a intenção de um Deus que se revela, mas mostra também a misericórdia de Deus, um Deus que se inclina perante as pessoas. Deus não tem prazer na morte do que morre, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus quer que todos sejam salvos, Deus quer que todos conheçam. O anúncio foi dado para que todos pudessem saber aquilo que iria acontecer. E mais uma vez foi mencionado, e eu lembro aqui, mais uma vez, que a praga, a nona praga da escuridão,
Foram 3 dias de profunda reflexão que Deus ofereceu de oportunidade aos egípcios, a Faraó e aos seus generais, aos sacerdotes, aos sábios e magos e encantadores que o cercavam e o instruíam. Foi um tempo de oportunidade. Irmãos, o que nós temos feito com o tempo de oportunidade que Deus nos dá? Cada dia é um novo dia de oportunidades que Deus nos oferece. Como temos reagido? Os egípcios, pelo jeito, na sua grande maioria, eles não consideraram desta maneira. Eles não consideraram o Faraó, mesmo tendo sido avisado. E esta comunicação, ela chegou sim, ela alcançou o povo egípcio, e nós sabemos disso, eu já vou mencionar porque na lição ou da segunda ou da terça-feira eu vou voltar a isso. E interessante que a lição também nos coloca que o número 10 possui um simbolismo bíblico significativo que representa plenitude ou completude, semelhante também ao número 7. Assim, nós temos os 10 mandamentos, aqui as 10 pragas, como sendo a revelação completa, no caso dos 10 mandamentos, da vontade de Deus. Assim, as 10 pragas, segundo aqui o autor, representam a manifestação plena, total da justiça e da retribuição de Deus. E aqui, irmãos, uma guinada que o autor dá, fazendo uma aplicação de que o Senhor, ele é o juiz supremo, ele é o Deus e juiz supremo que se opõe ao orgulho, à injustiça, à discriminação, à arrogância, à exploração, à crueldade e ao egoísmo. Irmãos, todas estas características que foram vistas ali no Egito, especialmente da parte de Faraó, no trato com o povo hebreu, nós verificamos hoje o amor, o egoísmo, a ambição do lucro, do ganho, leva muitas pessoas a agirem de forma cruel, desumana. E Deus está sempre ao lado daqueles que sofrem. Ao longo de toda a Bíblia, essa é uma verdade. Deus vai aplicar a sua justiça. Deus vai castigar, Deus vai punir todos aqueles que insistirem na prática dessas maldades. E enquanto a isso vem o outro apelo para nós, que nós possamos expressar amor, bondade, justiça da melhor forma possível. Você, meu irmão, é um proprietário de uma empresa, seja justo, seja cordato, seja amoroso, seja exigente, não há problema, mas faça isso com amor. Você é um líder, é um chefe, é um gerente, seja justo, seja correto, exija sim, mas seja amoroso, faça isso com equilíbrio. Nenhum dos extremos é correto. Nem você ser extremamente insensível, cruel, ou então deixar as coisas correrem soltas. O ideal é sempre lembrarmos o que o Senhor pede de nós, de acordo com Miqueias 6:8, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com o nosso Deus. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançando então para a segunda. Na verdade, segunda e terça-feira vamos estudar o mesmo tema sobre a Páscoa, já deixando agora o capítulo 11 do livro de Êxodo, avançando já para o capítulo 12. Então, o autor chama a nossa atenção que diante de uma situação tão dramática, onde vida e morte estavam envolvidas, as instruções de Deus, preciosas instruções de Deus, foram no sentido da preservação da vida do seu povo e as instruções de como o povo deveria proceder em relação àquela grande noite em que eles deixariam o Egito. Essa instrução de Deus, o autor chama de surpreendente. Ele ensinou como celebrar a Páscoa. Olha que coisa interessante. Em outras palavras, o foco não estava na morte, não estava no castigo, não estava no anjo destruidor ou no poder destruidor, mas estava na Páscoa, estava no Cordeiro da Redenção, estava no foco na chamada de atenção do povo para o poder que poderia livrá-los e libertá-los da praga e da destruição. E aqui então, irmãos, vem colocado aqui os versos 13 e 14, produção do capítulo 12, por favor, coloca aí para nós então,
Vou pedir desde o verso 12, é uma porção mais longa, vamos pôr o 12, depois o 13 e o 14. Porque naquela noite, verso 12, 12, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses. Isso aqui é muito significativo, por isso eu pedi para incluir o verso 12. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Esse era o grande confronto. Aqueles que preferissem reconhecer a soberania dos deuses egípcios arcariam com as consequências, mas todos tiveram a oportunidade de escolher estar abrigados debaixo da mão poderosa e protetora do Senhor. E ele termina, eu sou o Senhor. Agora sim, versos 13 e 14 de produção. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Olha que coisa interessante. O êxodo deveria ser celebrado como estatuto perpétuo, anualmente, não apenas como uma comemoração daquilo que Deus havia feito no passado, mas também como algo atual, como uma recordação do ato libertador de Deus. Foi essa a instrução. Este sangue sendo por sinal, quando eu vir o sangue, passarei por cima. Irmãos, é algo realmente muito significativo esse sentido. Aqui, então, nos é dito que o texto que lemos aqui dos versos 12 a 14, ele explica o significado da Páscoa. O juízo divino da destruição passaria sobre. Esse é o significado da palavra Páscoa. No inglês, Passover. Então, é passar sobre. Passar por cima. As casas que estivessem os batentes pintados, tanto as laterais como a verga da porta, a parte de cima, eles passariam, a destruição passaria por cima, a morte não os alcançaria. Em hebraico, Páscoa é Pesach, que significa passar sobre, é o que nós estamos falando, porque a destruição passou sobre as casas cujos batentes estavam pintados de sangue. E aqui o Dr. Rodrigo Silva, num dos seus comentários, ele faz uma explicação por que a instrução. E essa foi uma cerimônia que não se repetiu. A repetição do cordeiro, sem defeito de 1 ano, sem sobrar nada, então família se ajuntando, ervas amargas, lembrando do cativeiro egípcio, e o pão sem fermento, lembrando que o fermento é sinal de pecado, e é pela primeira vez que fermento vai aparecer na Bíblia nesse contexto. Então, tudo isso foi relembrado, tudo isso foi praticado pelos israelitas em anos posteriores, mas o manchar das portas não. Por quê? O Dr. Rodrigo explica que os antigos egípcios tinham um costume de escrever caracteres e hieróglifos nas portas, com a intenção de buscar a proteção dos espíritos e afastar as coisas ruins da sua casa. Então, é possível, muito possivelmente, que hebreus, israelitas, também tivessem, imitando os egípcios, tivessem escrito coisas nas portas, nas ombreiras, nos umbrais aí das suas portas. O sangue do cordeiro, então, era a seguinte aplicação. Não é a invocação dos espíritos, não são orações para deuses e espíritos que têm poder para livrar o povo. É o sangue do cordeiro. Era uma reafirmação que só o sangue de cordeiro tinha poder. Seja aqueles que moravam em casas, seja aqueles que ainda mantiveram o costume de morar em tendas. Muito possivelmente todas as casas tinham a sua porta, e todas elas que foram pintadas, imaginamos que todas tenham sido pintadas, e porque acho que dificilmente alguém pagaria para ver, né? Até porque em toda casa, havendo um primogênito, ou se fosse ele filho e pai ao mesmo tempo, mãe e filho ao mesmo tempo, ou mesmo um menino, esse menino, eu fico pensando nos primogênitos. Pai, o senhor já pintou a porta, o senhor já pintou o batente da nossa porta. Esse menino não descansaria enquanto o pai não desse ele garantias de que a porta estivesse pintada. Eu fico imaginando essa cena de uma família
de Hebreus reunida ali, o pai, se o pai fosse um primogênito e o filho também um primogênito, também se a mãe fosse uma primogênita, imagine isso, todos ali preocupados, garantindo de que a porta estava pintada, só o sangue do Cordeiro tinha poder para livrá-los do poder da destruição. Irmãos, que aplicação maravilhosa para nós. Só o sangue do Senhor Jesus tem poder. Gosto muito daquele no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus tem poder para nos livrar do poder do mal. O mal é um poder real, não podemos negá-lo e nem fazer de conta que ele não existe e nem menosprezá-lo. Ele é um poder real, sim, mas há um poder maior e esse poder está no sangue de Cristo, representado ali naquele Cordeiro que um dia apontava para Cristo, que um dia viria. Ele era um símbolo apenas, ele viria para dar a sua vida sem defeito, sem mancha, sem pecado, perfeito, puro, e derramaria o seu sangue como redenção do seu povo. Que significado lindo! A celebração da Páscoa tinha o propósito, em gerações seguintes, de lembrar a cada israelita os grandes atos de Deus, seus atos de poder e graça realizados em favor do seu povo. Essa celebração certamente reafirmaria a identidade nacional. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito forte. Identidade, ela faz parte dos ideais da nossa igreja para os próximos anos. Os 4 grandes elementos, ela é um deles: comunhão, identidade, unidade e missão. Faz parte reafirmar a nossa identidade. Nós temos hoje os nossos simbolismos, mas o maior elemento de todos está no sangue do Cordeiro, na cruz do Calvário, na redenção que o Senhor Jesus efetuou por nós. E desta maneira nós pomos aqui um ponto final na lição da segunda-feira e avançamos para a terça-feira, onde esse assunto vai continuar. E qual era o papel? A pergunta número 4 traz esta pergunta, né? Qual era o papel do sangue na celebração desta nova cerimônia? Era impedir a ação da destruição, conforme nós já comentamos. O sangue desse Cordeiro sem defeito, que deveria ser imolado, sacrificado ao pôr do sol, eles deveriam naquela mesma noite, eles sairiam do Egito, eles deveriam comer este Cordeiro. Se ele fosse suficiente para uma família, ok, não era para sobrar. Se uma família não desse conta, se juntariam famílias que dessem conta, que fossem capazes de comer este cordeirinho, e desta forma o sangue daquele cordeiro serviria para as 2 casas ou para uma casa, e ele demonstrava com isto fé em Deus, crendo de que o cordeiro, o sangue daquele cordeiro, o que ele simbolizava, que apontava para o Deus verdadeiro, estava reservado. A salvação, a proteção, a redenção estava reservada para aqueles que crescem, mas eles tinham que manifestar. Que expressão maravilhosa! O Cordeiro da Páscoa tinha que ser sem defeito. Simbolizava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, palavras de João Batista registradas no Evangelho de João 1:29. O sangue do animal tinha um papel crucial. Em resposta à pergunta, ele significava proteção. Era um sinal de vida em meio à morte iminente. E aqui nos é dito que o Evangelho está ligado à celebração da Páscoa. As coisas se conectam, porque a Páscoa apontava não somente para a libertação da escravidão do Egito, a jornada para a terra prometida, mas também ele apontava, o sangue, o Cordeiro, apontava para o Cordeiro de Deus, o sacrifício de Cristo pelos pecados, os seus méritos aplicados para aqueles que um dia o reconheceriam como Salvador pessoal. E Paulo, posteriormente, fazendo referente a isso, primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, ou Pascal, foi sacrificado. O fermento, como já mencionei, primeira vez mencionado aqui, ele era utilizado em várias preparações, mas naquele dia não haveria fermento. E o fermento, ele também não só não podia estar nos pães, mas ázimos ou asmos, mas ele também não podia estar em casa. Ele deveriam lançar fora todo o fermento. E nesse contexto, o fermento simbolizava aqui seguramente o pecado. Ele não deveria ser usado durante a Páscoa. E essa celebração, a festa dos pães asmos, durava 1 semana. O pão sem fermento também apontava para o Messias,
sem pecado, que venceu todas as tentações e entregou-se para ser sacrificado por nós. E essa pintura, último elemento aqui, muito interessante, era para ser feita com isso. Isopo é uma planta de ramos aí, pode ir de 20 a 60 centímetros, de certa maneira flexível. Então se juntavam e faziam aí como se fosse uma brocha para pintar. E é interessante, irmãos, que este isopo passou a ser um símbolo de purificação. O salmista Davi menciona isso em Salmo 51:7, ele menciona o isopo, e lá na cruz do Calvário, João 19 também menciona isso, quando Jesus disse: tenho sede, eles colocaram num caniço, pondo isopo na ponta para dar água para Jesus. Então esse isopo tem a ver com a purificação. Assim, a Páscoa, a cruz, são símbolos não só de perdão, não só de remoção de pecados, perdão de pecados, mas de purificação. Isso tem um sentido muito interessante. O perdão de Deus não é uma declaração forense, em que a pessoa, mesmo um culpado, pode ser declarado inocente de acordo com suas possibilidades e comprar um julgamento. Ele pode comprar a sentença, mas ele continua sendo culpado. O perdão de Deus, não. O perdão de Deus, ele remove a culpa, ele remove completamente a culpa e remove o poder do pecado sobre nós. Ele nos limpa, nos purifica e nos perdoa. Toda a celebração era, de certa, assim, com todos esses elementos, era uma aplicação, uma representação direta do sacrifício de Jesus. E desta maneira, nós aqui colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos então para a quarta-feira, onde o passar da tocha vem sendo destacado. E aqui, irmãos, a lição gasta um tempo considerável, dedicou um dia para isso, para relembrar a importância de que toda aquela geração demarcasse. Então, a questão, olha que coisa interessante. Vamos ver aqui, verso 26 e 27. Produção, por favor, coloca aí para nós. Vamos ler. Êxodo 12, 26 e 27. Quando os vossos filhos vos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e o adorou. É exatamente esse o nosso verso para memorizar, os dois versos para memorizar. Que impressionante. Irmãos e amigos, eu tenho me preocupado muito com isso. Deus, ele se preocupou com as gerações futuras, para que o conhecimento do poder de Deus, da redenção de Deus, da libertação de Deus não se perdesse ao longo do caminho, ao longo da vida. Então ele deixou um ritual para que fosse repetido cada ano. E esse ritual eles repetiam como se eles todos participassem novamente da libertação do Egito e da saída. Era uma coisa viva, não era só uma festa qualquer, era uma festa viva que recordava que com mão forte, braço estendido, Deus havia tirado o povo de lá. E isso reforçava, como já mencionei, a identidade deles de povo de Deus, povo do Senhor, povo redimido, povo libertado. E assim, o povo de Israel foi lembrado. Depois Moisés, em Deuteronômio, também faz a mesma coisa de lembrar essa história. O autor diz que ao relembrar a história da Páscoa e contar aos filhos, os pais eram desta maneira ajudados a lembrar o que Deus tinha feito pelo seu povo no passado. Contar essas histórias era significativo tanto para quem contava quanto para quem ouvia. Irmãos, amigos, queridos, e nós? Como nós temos transmitido o conhecimento da mensagem da palavra de Deus, do Evangelho, do sacrifício de Cristo, desse Cristo que salva, desse Cristo que liberta, para os nossos filhos, para as novas gerações. Fazemos isso por palavras e também por uma conduta, por um exemplo que sustenta essa transmissão de conhecimento. Irmãos, eu me preocupo muito. Hoje, em muitas famílias, já não se fazem mais as celebrações espirituais para o culto da manhã,
o culto da noite, a recepção do sábado, a despedida do sábado. Em muitos lares de adventistas do sétimo dia, essas práticas já ficaram apagadas. São nesses momentos especiais, quando nós podemos reunir os nossos filhos e dedicar uma parceiro. Não são tempos longos, não deve ser nada monótono, entediante, alguma coisa pontual, prática, ao ponto, para lembrar a existência de Deus, lembrar o amor de Deus, lembrar o poder de Deus. Isto faz com que nós sejamos abençoados e abençoemos os nossos filhos. A recepção do sábado, a despedida do sábado, demarcar isso, irmãos. Meu querido irmão, um apelo que eu faço para você: não abandone essa prática. Faça o sacrifício que tiver que ser feito, mas não deixe de reunir a sua família e relembrar com eles os grandes feitos do Senhor cada dia, especialmente na recepção do sábado. E aqui, desta maneira, nós colocamos um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos então para a quinta-feira, onde vamos considerar a concretização daquilo que Deus havia alertado. Então, a primeira pergunta que eu faço aqui na lição, que tem como título o juízo divino na quinta-feira: por que os primogênitos? Então, produção, nós precisamos voltar ao livro de Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23. Por favor, produção, coloque aí. No primeiro encontro que certamente Moisés teve com Faraó, Deus orientou que ele dissesse estas palavras. Então, 4, 22 e 23 do livro de Êxodo diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu primogênito, é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas se recusares deixá-lo a ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Olha que coisa impressionante. Desde o início, Moisés havia dito ao Faraó que Israel era para Deus, o Deus criador, o Deus vivo, um filho como um primogênito. E que se ele, Faraó, se recusasse a deixar o povo ir, se ele se recusasse a libertar o povo, da mesma forma como Israel, primogênito de Deus, havia sido torturado, afligido, ameaçado, castigado, oprimido, os primogênitos, o primogênito do Faraó e de todos os egípcios, eles pagariam com a própria vida. Faraó tinha a opção de aceitar o convite de Deus para liberar, o pedido de Deus para libertar Israel, para liberar, mas se ele persistisse no endurecer do seu coração, isso nós já falamos na semana passada, a questão do endurecimento do coração, e vimos que Deus não endureceu o coração de Faraó. A ação do endurecimento é um idiomatismo que representa que, da mesma maneira como Deus atuou sobre o coração de Faraó para que ele libertasse Israel, mas a sua resistência permitia na língua hebraica atribuir a Deus a ação, mas na verdade a decisão foi dele, foi de Faraó. E chegamos a esta praga que atingiu os primogênitos. E é interessante que aqui no livro, nos comentários de Ellen White, nos é dito que quando Moisés anunciou esta praga para Faraó, Moisés ficou muito, muito chateado, muito enfurecido diante isso. A Bíblia não fala, mas Ellen White diz que Faraó ficou enfurecido. Ao invés de ele se reagir com sensibilidade, depois daqueles 3 dias de reflexão, ele ainda enfureceu-se contra Moisés, e Moisés saiu enfurecido, diz aqui o texto, porque ele não cedeu, ele endureceu o coração, e Moisés sabia o que iria acontecer. E aqui também Ellen White diz que muitos egípcios que ouviram acerca do que iria acontecer, eles buscaram abrigo na casa dos hebreus. Não era pintar a porta de suas casas, era buscar abrigo na casa dos hebreus. E ela menciona que todos os hebreus que atenderam a isso, nós não sabemos então se todos fizeram, custa crer que alguém não tenha feito, mas havia liberdade de escolha, né? Entre hebreus, pode ser que hebreus tão envolvidos com as coisas do Egito não dessem bola, mas todos aqueles que pintaram as suas portas com o sangue do Cordeiro foram salvos e também receberam de bom grado, diz aqui Ellen White, estes egípcios que agora reconheceram que
todos os ídolos do Egito não tinham poder sobre a vida como eles pensavam, e eles então entregavam-se ao Deus dos hebreus, ao Deus de Israel. E que coisa interessante, meus irmãos, que por volta da meia-noite, quando o anjo da destruição passou pelo Egito, imagino a tensão. E eles foram orientados a comer a Páscoa. Então, o cordeiro era imolado ao pôr do sol, eles aí prepararam, assaram o cordeiro, não sei quantas horas eles demoraram para assar, talvez 3, 4 horas que seja, mas antes da meia-noite já tinham terminado com certeza completamente a ceia, as ervas amargas e os pães sem fermento, e eles foram orientados a esperar a ordem de saída. De que forma? Olha, é muito interessante isso, irmãos, que deixa eu voltar aqui para o Êxodo capítulo 12, né? Nós vimos aqui que, deixa-me ver aqui, o verso, onde está? Acabei de ver aqui, gente, agora me perdi aqui, só um minutinho, que eu já vou achar. Então, eles estavam, não achei aqui, mas quando a gente quer, some, né? Então, deixa eu ver aqui, os versos 29 e 30, eu não achei o que eu queria, mas aqui nos diz que, assim, que eles celebraram, verso 11, perdão por essa demora não planejada, né? Desta maneira, põe em produção para nós, 12 e 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Olha que coisa interessante. Eles estavam prontos, preparados. Imagino que enquanto o cordeiro estava sendo assado, eles se aprontaram, ficaram todos preparados, prontos para deixar o Egito. E dessa maneira, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão. E o Dr. Rodrigo faz uma menção desse comer à pressa. Era um apressar-se em direção à liberdade. Ele junta isso, ele faz uma ligação desse texto com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 12, em que Pedro diz que nós também podemos apressar, ou seja, o povo de Israel deveria demonstrar uma atitude de pressa para ir ao encontro da liberdade. O povo de Deus nesse tempo deveria demonstrar também uma postura de pressa na pregação do Evangelho para irmos ao encontro da salvação, da libertação, da volta de Jesus. Olha que ideia interessante nos sugere o Dr. Rodrigo. E assim eles deveriam comer. E aqui então vem a descrição do que passou. Verso 29, produção, coloca aí, é muito triste isso. Aconteceu que à meia-noite feriu, capítulo 12, 29, à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se assentava no trono, até ao primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, à meia-noite aconteceu. E Ellen White menciona aqui na parte dos comentários trazidos, né, que por volta da meia-noite, as casas dos egípcios, a uma só, elas foram acordadas pelo grito de dor. Temeram, não só, entristeceram-se não só pelo primogênito morto, mas por suas próprias vidas. E de alguma forma eles se lembraram da crueldade de Faraó quando ordenou que as crianças dos hebreus fossem assassinadas e mortas ao nascerem. Que tristeza, que triste consequência. Mais uma vez o endurecimento do coração de Faraó conduziu a esse estado. E finalmente, irmãos, pensemos mais uma vez nas consequências das nossas decisões. Quanto das nossas decisões afetam aqueles que estão ao nosso redor. Então, os versos 30 a 32 nos dizem que Faraó também se levantou de noite, não havia uma única casa onde não havia mortos, filhos e animais. Naquela mesma noite, pela segunda vez depois de dizer que não veria mais o rosto de Moisés, ele chamou Moisés e ele disse, levantai, vamos aí, verso 31, produção, e 32. Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e de servir ao Senhor como tendes dito. Verso 32, levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. E aqui
nos é dito na sequência que os próprios egípcios apertavam com o povo para eles saírem rápido, e com isso o povo também pediu presentes, bens, e eles foram levando, foram entregando tudo. E o povo aqui nos diz no verso 36 que Deus fez com que eles encontrassem favor, e assim partiram os filhos de Israel para a terra de Sucote. Verso 37, cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Que cerimônia, que coisa, que quadro tremendo. E assim, para a gente fechar aqui na quinta-feira, você já sofreu consequências por escolhas erradas de outros? Isso acontece muito, irmãos. Cônjuges que fazem escolhas erradas, filhos que fazem escolhas erradas, fazem sofrer o coração de cônjuges, de pais. Nós sabemos o que isso significa. Oremos para que Deus nos dê coração terno, sábio, coração amolecido pelo sangue de Cristo, e desta maneira pomos um ponto final. Nosso tempo hoje vai adiantado, irmão, mas eu não posso aqui na lição da sexta-feira. Vou pedir que a produção coloque aí o primeiro parágrafo que está em Profetas e Reis, da parte do estudo adicional. Página 231 diz assim: a Páscoa devia ser tanto comemorativa quanto simbólica, apontando não somente para a libertação do Egito, mas também para o maior livramento que no futuro Cristo realizaria, libertando o seu povo do cativeiro do pecado. O cordeiro sacrificial representa o Cordeiro de Deus, João 1,29, em quem se acha nossa única esperança de salvação. Paulo escreveu, o apóstolo escreveu: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5,7. Não bastava que o cordeiro fosse morto, pascal fosse morto. Seu sangue deveria ser aspergido nos batentes das portas. Assim também, olha que comparação faz Ellen White, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados ao nosso coração. Essa é a aplicação desse simbolismo. Devemos crer que ele morreu, não somente pelo mundo, mas também por nós, individualmente. Devemos apropriar-nos, assim, dos benefícios do sacrifício expiatório. Que coisa linda. Irmãos, eu não vou comentar porque o tempo escapou, mas as perguntas para consideração estão aí. Que Deus nos abençoe. Quero encerrar a lição. Que lição maravilhosa. Quanta coisa para nós refletirmos. Que você tenha se sentido abençoado por essa lição, assim como eu fui. E eu convido você a curvar a fronte. Senhor Deus, Pai nosso, graças por essa lição tão maravilhosa. Obrigado por tantas lições. Que o sangue do Cordeiro seja, Senhor, o poder redentivo de nossa vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Querido amigo, querido irmão, irmã, amiga, um abraço e até a semana que vem. Que Deus nos abençoe.